E aí, tudo bem? Eu sou Henrique Oliveira, eu ajudo desenhistas a saírem de um realismo simples, tá? Para ir para um nível muito maior de realismo nos seus desenhos. Seja bem-vindo aqui a mais esse vídeo da série Virando o Jogo, tá? Episódio 2, que eu vou estar trazendo aqui no canal do YouTube toda segunda-feira, 8 horas da noite, tá? Então, para você ser avisado, para você ficar ligado e participar com a gente, colocar mais dúvidas aqui para eu poder trazer conteúdo ainda melhor para você, que vai te atender ainda melhor. Comenta, se inscreva no canal, ative também as notificações para você ser avisado. Bom, e aqui nesse segundo episódio eu vou te falar uma simples mudança que muda o teu desenho inteiro, porque você percebe que eu vou te falar sobre um detalhe, mas que você aplica no desenho inteiro realista, e aí que você vai começar a evoluir também nesse quesito, vai começar a perceber diferença no teu desenho. Então, consequentemente, mudando isso, tá mudando a forma de que você tá vendo e tá fazendo, consequentemente, você vai mudar o teu desenho por completo. Bom, e o que eu vou te falar é sobre luz e sombra nos detalhes menores, tá? Eu não vou abordar demais, porque teria que ser uma aula extremamente grande para todos os tipos de detalhes, mas eu vou te falar especificamente desse estilo de detalhe, tá? Do detalhe traçado, dos tracinhos que a gente vê em muitas partes do desenho realista. Ele é composto por várias e várias coisas, mas o que eu vou te mostrar aqui é essa questão dos tracinhos, da luz e da sombra, e por que que você deve prestar atenção nisso. Porque enquanto você não saber identificar isso que eu vou te mostrar, grandes são as chances de você ficar parado por muito tempo no patamar que você tá no desenho realista, com desenhos muito traçados. Você pode passar meses, anos sem ter evolução. Então preste atenção o porquê que é importante você aprender esses conceitos simples que eu vou começar a trazer para você nesses vídeos dessa série Virando o Jogo. Porque são coisas aparentemente que você pode talvez se perguntar, falar, mas isso é detalhe, isso é coisinha boba, ou eu já sei isso. Cuidado com eu já sei, tá? Muitas vezes a gente fala que já sabe, mas na prática muitas vezes a teoria é outra, não é só de ouvir falar, você tem que praticar, tá? Você tem que estar tendo contato com o processo, porque é no processo que você aprende. E para mim te encontrar, para mim poder te ajudar, lá na frente você tá com uma evolução show de bola, que você vai vir, vai falar comigo, vai agradecer, vai pedir ainda mais dica, que eu tenho prazer em poder te ajudar. Presta atenção, porque essas coisas que eu falo para você evitar, para você ter cuidado, é justamente para você não passar mais tempo fazendo errado, mais tempo sem ter compreensão correta dessas nuances que envolvem o desenho realista, e que elas, bem compreendidas, sim, fazem você ter evolução. Inclusive eu trago os meus próprios desenhos, tá? Nessa série eu tô tentando trazer os meus próprios desenhos para você ver em vídeo, tá? Desenhos que eu fazia no começo, quando eu comecei a fazer o estilo de desenho realista, para você ver ali, entender até um pouco melhor o caminho que você tem que evitar, tá? Eu vou te mostrar o caminho errado para você não fazer. Logo em seguida eu trago a prática, tá? Para você assimilar bem. Então é isso aí, vamos aprender para você não ficar mais onde você tá. Vamos lá que eu vou te mostrar. Vamos lá, tá? Aqui eu tô com dois desenhos. Eu até quis pegar duas mãos, tá? Feitas em tempos diferentes, tá? Essa aqui do lado foi feita há alguns anos atrás, quando eu tava começando a aprender. Então você vai ver um desenho totalmente traçado, tá? Com muitos traços da forma errada, tá? A forma errada que eu quero te mostrar. Olha só, dei um zoom. Você vai ver aqui vários traços. Vou até chamar de mal feito, tá? Porque com a pressa que eu fiz, eu jamais faria hoje em dia. Por isso que eu falo da paciência, que é muito importante no desenho realista. Olha só esses tracinhos, eles estão apenas traçados, estão com sombreamento totalmente simples, está muito simplificado. E o que eu falo da luz e da sombra? Olha só esses tracinhos, tá? Eu tô focado mais neles. Existem muitos detalhes em um desenho realista, mas nesse vídeo eu quero te falar sobre eles. Esses tracinhos, a gente costuma fazer, a referência pede isso, que é puxado um degradê, tá? É muito importante você ver esses detalhezinhos pequenos no sentido de degradê. Aqui tem um tracinho e é elevado um leve degradê. Ele não é um traço seco. Olha só, entre os dedos também, percebe isso, tá? Olha só, tem o tracinho e tem degradê para cima, para todos os lados coerentes com a luz e a sombra. É isso que você tem que reparar nas tuas referências. Para que sentido tá a luz e a sombra do teu desenho. Olha só esse desenho aqui do lado,
feito antigo. Aonde que você encontra coerência nesse desenho? Você não encontra. E é por isso que não tem realismo e refinamento na técnica, porque não foi feito pensando nisso, não foi percebido que em cada tracinho desse era para ter sido puxado uma luz, uma sombra para as direções certas, tá? Onde que tá a luz, onde que tá a sombra? Isso é o ponto principal de qualquer desenho. E no desenho realista não vai ser diferente, nos detalhes não vai ser diferente, tá? A gente tem que prestar atenção nisso em cada detalhe do desenho. Se você colocar a luz no lugar certo, a sombra no lugar certo, fazer os degradês e não fazer um desenho traçado, pronto, quando você assimilar bem isso, teu desenho vai começar a mudar. E eu vou mostrar mais na prática daqui a pouco para você entender. Vou dar mais uma vez um zoom e olha só, um traço totalmente seco, você não vê degradê para lado nenhum. E tem, tá, gente? A referência tem. No caso aqui era a minha própria mão, tá? Que eu tava fazendo um exercício do livro desenhando com o lado direito do cérebro. Tá nada de errado com esse livro. É um livro excelente, que tem muito conteúdo bacana nesse livro. É eu que não aprendi bacana ainda, não tava tendo uma percepção certa aqui, nenhuma técnica boa para poder compreender isso. Eu fiz aqui essa pequena cartela de cores, se eu puder chamar assim, porque se você prestar atenção, o que muitos desenhistas fazem é usar essa cartela de cores sem perceber no desenho. É uma cartela de cores fraca, que não traz realismo. Aqui tem vários tons leves, tá? De cinzas leves, e que um desenho completo muito provavelmente não vai ficar só nesses tons claros. Ele vai precisar de tons mais escuros, tá? É muito importante você perceber isso. Olha só, eu tô mostrando essa para você ver, ó. Cartela, é como se fosse uma cartela de cores. Olha só se esse desenho aqui do lado da mão, se não tá nesses mesmos tons. Pode reparar. Eu fiz até esse tracinho escuro, tá? Para simbolizar esses riscos, o contorno da mão. Só aqui que eu usei uma graduação escura e para contornar. Eu não usei como puxando o degradê, eu não usei da forma que o realismo pede. Eu apenas contornei o desenho. E o resto tá tudo assim, nessa tonalidade que você tá vendo dessa cartela de cores. Cinzas clarinhos, medo, tá, de colocar tom em um desenho, medo de escurecer um desenho, o famoso medo de escurecer. E muitos desenhistas ficam presos nisso, tá, por muito tempo. É o grande erro. Eu vou fazer aqui embaixo uma nova cartela de cores, que é o que você vai ver, o jeito certo. Até coloquei aqui, ó. Tô com um lápis aqui, Sakura 5B. Esquece marca, tá? Eu só comprei esse Sakura 5B um tempo atrás porque eu não achei o Stanley que eu queria 4B. Então comprei esse. É excelente, tá? Um lápis muito bom. Mas é um lápis que com ele, tá? A graduação, não é o lápis. 5B, 6B ou 4B. Se você tiver um lápis assim, cara, você faz um desenho praticamente completo, tá? Se você dominar o peso e a leveza da sua mão, você consegue fazer um desenho completo. E já ao contrário não, se você tiver com uma graduação clarinha, você vai sofrer e não vai conseguir fazer um preto, não vai conseguir fazer os tons escuros. Vamos lá pro jeito certo. Eu tô fazendo aqui um tom escuro. Você vê isso lá no desenho certo, tá? No desenho mais atual, que tem mais realismo. Tô fazendo aqui um tom escuro, tá? Quase preto, vamos dizer assim. Olha só a diferença na cartela de cores. Eu vou puxar essa cartela de cores, que é uma cartela que você vê nos desenhos realistas, tá? Quase sempre você vai ver isso. Por mais que o desenho é claro, vai ter momentos que você vai fazer essa tonalidade escura, tá? Olhos, cílios, sombra da orelha, do nariz, cabelo, dependendo da tonalidade do cabelo. Então não fique enganado achando que só porque o desenho é claro, você vai usar aquela cartela de cores ali de cima. Pode esquecer isso. Pode usar em algumas partes do desenho, mas em outras você vai precisar ter essa noção de usar essas tonalidades mais médios escuros, sabe? Olha só. Com o mesmo lápis eu estou fazendo várias graduações, tá? O que prova que você faz um desenho completo com um lápis assim, tá? Nessa onda de 4B, 5B, 6B, nesse quesito aqui de graduação. Fiz várias tonalidades, tá? Desde o escuro até o claro. E essa sim é uma cartela de cores que você vê em um bom desenho realista, tá? Isso que eu quero que você compreenda, que você use nos teus desenhos. Veja se você... qual o nível que está o teu desenho. Se está naquela cartela de cima, se você está tendo coragem e percepção para usar e fazer como está aqui embaixo. Olha o tracinho, tá? Tô fazendo aquele mesmo tracinho ali de cima que você viu, porém aqui embaixo.
e tô puxando o degradê, porque é isso que você vê em um desenho certo, tá? É isso que você vai ver daqui a pouco que eu vou te mostrar de novo no desenho atual. Eu fiz o traço, tá? Eu entendi que tem o traço, mas eu puxo em degradê, soltando o peso que eu tô usando aqui na mão para fazer a graduação, para poder dar coerência, tá? Em qualquer tamanho, tá? Você vai ver tamanhos menores que vai ter esse degradezinho, tamanhos maiores. Então é em todos os detalhes. Se você puxar esse degradê para o lado certo, se você entender onde está a luz e a sombra do teu desenho, nos mínimos detalhes, seu desenho vai ficar extremamente coerente, bonito, harmônico e mais realista, muito mais realista, tá? Olha só, eu vou até pegar aqui o desenho de novo, tá? Para você observar isso. Olha só. É em tudo, tá? Não é só nesses tracinhos, não. Olha em volta desse dedo. Olha em volta dos outros. Olha na mão, tá? No geral. Olha todos os dedos em volta como tem esse degradê, tá? Sai puxando o degradê. Ele não tá um desenho contornado. Ele tá um desenho coerente, tá? Um desenho que não tá marcado, porque a referência não é assim. Você tem que observar isso. E segue essa cartela de baixo, tá? Segue a cartela de baixo na questão das tonalidades. Se você olhar para o desenho e olhar para esses tons que eu fiz aqui, escuro, preto, é isso que você vai ver aqui nesse desenho atual. É isso que eu quero que você compreenda, tá? Para você aplicar nos teus desenhos, se ainda não estiver aplicando. Tenha essa percepção e tenha coragem, tá? De colocar o tom certo, da maneira que você vê o tom, que você compreender. Se é escuro, tenha coragem, faça escuro. Pode até parecer muito escuro talvez aqui no vídeo, mas é por dois motivos. Um, pelo próprio vídeo que talvez escurece um pouquinho, e outro, porque o papel está totalmente branco em volta, tá? O papel branco em volta, ele influencia. Se esse desenho fosse um desenho completo, realista, vamos imaginar que atrás dessa mão tivesse um rosto, tá? Se a pessoa estivesse colocando a mão sobre o próprio rosto, essa mão não estaria escura como você está vendo. A ilusão de ótica também existe por causa do branco do papel. Então não tenha medo de escurecer o teu desenho nunca. Coloquei ali por cima para comparar, para você ver essa diferença, tá? No desenho errado, tá? Eu chamo o desenho do erro, que é o desenho antigo, e o desenho atual. E é isso, tá? Eu espero que tenha sido útil para você essa videoaula. Faça, tá? Teste, pega um papel, aplique já no teu desenho. Se você quiser comentar, comenta também aqui embaixo, tá? Se você colocou em prática, porque não basta ver, tá? Se você colocar em prática, teu aprendizado vai ser 10 vezes maior. Pode também ir lá, eu vou deixar aqui embaixo o Instagram, acompanhe mais meus trabalhos por lá. E se tiver alguma dúvida, tá? Aplicando isso que eu te falei aqui no vídeo, me manda um direct lá, que eu ajudo mais você. Pode me mandar lá, tirando a tua dúvida, que na medida do possível, no que eu puder te responder, eu vou te ajudar ainda um pouco mais, tá? Para você compreender ainda mais do que você pôde compreender aqui. Então um abraço e eu te encontro no próximo vídeo dando continuidade nessa série Virando o Jogo. Até lá!